poderoso, né, que é sobre a volta de Jesus, né, como o vice falou. Todos os estudos aqui têm sido bênção, e esse de hoje é algo maravilhoso, é algo que todos nós esperamos, né, que é sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus será algo marcante, algo extraordinário, porque toda a humanidade ela vai estar diante daquele, né, daquele que foi e daquele que virá ainda nos buscar, né, que é Jesus Cristo. Peço aos irmãos que fechem seus olhos em nome de Jesus para nós estarmos orando. Deus, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, e nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer revelação da Tua palavra, que nós possamos aprender mais com o Senhor nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, a nossa mente, Pai, para que nós venhamos entender a revelação da Tua palavra, Deus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Então vamos acompanhar aí o que o texto está dizendo aqui, que fala sobre a volta de Jesus. Então este estudo ele tem como objetivo de ajudar a entender melhor sobre a volta de Jesus e os sinais que precedem. A Bíblia fala claramente sobre a volta de Jesus e nos exorta a nos prepararmos espiritualmente para esse evento. Ao responder às perguntas deste, você terá a oportunidade de refletir sobre a sua própria preparação espiritual e aprender mais sobre os sinais que indicam a chegada iminente de Jesus, né? Então, como eu falei, nós vamos aprender sobre a volta de Jesus, como será essa volta, né? E também o que é a volta de Jesus. Nós vamos aprender isso hoje através da palavra do Senhor. Então, vamos aí para a primeira perguntinha, né? Vou precisar de ajuda de alguns irmãos para estar lendo aí os versículos bíblicos, né? Porque assim a gente ganha mais tempo. Porque se eu for procurar aqui todos os versículos, a gente vai perder tempo e vai demorar um pouco estar respondendo, né? Então, os irmãos aí fiquem atentos. A primeira perguntinha está lá em João 14, 2 e 3, que é: o que é a volta de Jesus? Vocês podem estar abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 2 e o 3. Aí quem encontrar aí pode estar lendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vós preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, e sejais vós também. A pergunta é: o que é a volta de Jesus? O que eu entendi assim, que a volta de Cristo é algo que é um lugar preparado para nós, não somente para a igreja, mas para todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. O que eu entendi assim, é um lugar preparado para a gente. Isso. A volta de Jesus é o momento em que a igreja espera por Ele, né? Então todos nós estamos esperando pela essa volta, tá correto? Então vocês podem estar colocando aí, é um momento em que Jesus vem buscar a sua igreja, né? Evangelista, e até porque ele fala na sua palavra: eu vou preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês. Então ele está dizendo: eu vou voltar. Então nós estamos esperando ele voltar para nos levar a igreja, arrebatar a igreja. Esse é o momento que a igreja espera. Então a volta dele é o quê? Jesus vai voltar. Para que ele vai voltar? Ele vai voltar para nos levar para um lugar que ele mesmo está falando na sua palavra. Vou preparar um lugar para vocês. Então, ele tem um lugar para nós. E aí nós estamos esperando ele voltar para nos levar para essa casa aqui, a casa celestial. Sim, então, isso aí é uma promessa de Deus para nós, né? Que ele iria para o Pai, mas que ele vai voltar novamente. Nós estamos esperando, e essa vinda de Jesus está próxima, né? Todos aí já responderam? É o grande momento em que a igreja espera pela volta de Jesus, né? É o retorno dele, a gente está retorno. esperando ele. O que é a volta de Jesus? Ele vai vir buscar a igreja. A vinda de Jesus. Aí vocês podem estar respondendo assim, de acordo com o que vocês entenderam aí, né? Uma pergunta muito fácil. Aí vamos aí para a segunda. Como será a volta de Jesus? Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 26 e 1 Tessalonicenses 4, 13. Amém. Amém. Marcos, aqui em Marcos 13, 26, diz o seguinte: então o Filho do Homem aparecerá
descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Então, a vinda dele, ele vem sobre as nuvens, com grande poder e glória, para nos levar e fazer o arrebatamento de quem for chamados, né? Então, a vinda dele, ele vem sobre as nuvens, Amém? Amém. Você quer ler também o 1 Tessalonicenses 4:13 para confirmar? Deixa eu ler aqui, deixa eu procurar aqui. Então ele já até respondeu aí a primeira, que Jesus ele virá sobre as nuvens, né? Após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu 40 dias aqui na terra, juntamente com seus discípulos. E ali, depois que ele cumpriu toda a sua missão, todo o seu trabalho, né? Do mesmo jeito que Jesus ele subiu nas nuvens, ele voltará também, né? Entre as nuvens. 13 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 13, de 13 a 18, não é isso? Isso. Então diz assim. Então diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, aqui, a gente está acabando de confirmar aqui que, portanto, ficaremos sempre com ele, com o Senhor, que ele vem aqui nas nuvens, vem sobre as nuvens. Então é isso mesmo, a vinda do Senhor ele vem sobre as nuvens. E quem estiver morto com ele ressuscitarão primeiros, e nós que estamos vivos, que estiver em Cristo Jesus, seremos arrebatados junto com eles e encontrar Isso. com ele, com Deus lá nos ares. Então Amém? isso já é uma confirmação do versículo anterior, né? Que Jesus ele vai descer entre as nuvens, né? E os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão junto com ele, e aqueles que estão vivos vão subir junto com ele, né? Como a palavra Então, está dizendo. Jesus não vai descer na terra, não? Vai descer entre as nuvens. Mas vai ficar lá em cima. O encontro vai ser lá. Porque nós vamos subir a encontrar com ele, né? A palavra está dizendo. Ele mesmo diga que o mundo é já do maligno, mas que ele não vê mais. Porque Jesus ele vai vir em todo poder de glória, né? Ele vai vir em todo resplandecente de luz, né? E aqueles que perseverar, né? Nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Subiremos junto com ele. Pronto. Então, do mesmo modo, como eu falei, como Jesus... Aqui é só confirmando aqui que a volta de Jesus é sobre as nuvens, ele vem sobre as nuvens. Isso é só confirmando aí para todo mundo responder. Como é que é a volta de Jesus? Ele vem sobre as nuvens, como se diga, é no dia da vinda dele, que já é o dia do julgamento e do arrebatamento. Amém? Amém. Então vocês podem estar colocando aí, ele virá sobre as nuvens, do mesmo modo que ele virá, ele voltará também, né, sobre as nuvens. Nas nuvens. A próxima. Responderam? A próxima pergunta aí é: quem testemunhará a volta de Jesus? Está lá em Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Apocalipse
1:7. Apocalipse, o último livro aí da Bíblia, capítulo 1, verso 7. A pergunta é: quem testemunhará a volta de Jesus? Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Mateus 24:30. Mateus 24, verso 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, quem testemunhará a volta de Jesus? Todos. Todo mundo, toda a humanidade, né? Todos os 4 cantos da terra vai ver, né? Então, vocês podem estar colocando aí todo o olho verá. Hein, evangelista? Então, no caso, quando a igreja for arrebatada, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber? Todo mundo vai saber. Porque a gente Por vê isso no... que eu falei que era um grande dia histórico, né? Porque toda a humanidade vai estar ali, todo joelho se dobrará. Né? que a gente vê no Deus. filme é assim, no filme a igreja é arrebatada e as pessoas não sabem o que aconteceu. No filme. Que o filme de arrebatamento é assim, né? O povo é arrebatado e cadê fulano? Cadê ciclano? Mas não quer dizer que no caso que todo mundo vai ver o arrebatamento assim, Jesus vindo em glória. Todo mundo verá. É igual o sol. O sol, ele sai para todo mundo vê o sol, né? Assim vai ser Jesus. Nas duas passagens que Vinícius leu, fala que toda a terra também lamentará. Por que a terra vai lamentar um momento tão glorioso, bispo? A terra vai lamentar, porque os que ficaram não subiram. Vai lamentar Os por que causa da questão ficaram. do justo, né? Também e dos ímpios, né? Então os ímpios eles vão se lamentar. Lamentar, Né? porque assim, a terra, quem? As pessoas que ficaram na terra. Porque os que vão subir vão encontrar, igual o Bernardino falou ali, vai encontrar no ar. Então quem está no ar não vai, com Cristo nas nuvens, não vai se lamentar, vai se gloriar. Mas quem ficou vai dizer, meu Deus, minha mulher, meu marido, Por que eu meu fiquei, irmão. Senhor? Aí é a hora, né? Por quê? Bem dramatizado? vai ser, Por vai isso ser que mais... a oportunidade, Vai ser lamento, né? a oportunidade é essa que Deus está nos dando, né? Para a gente se humilhar, se arrepender, né? Porque chegará o grande dia que não terá mais jeito, não. É a próxima aí. Quem levará os salvos até Jesus? Mateus 24, 31. Obreira Cristiele aqui. A Cristiele. Quem levará os salvos até Jesus? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à pergunta? Responderam aí, gente? Alguma dúvida? Todo olho verá. É por isso que é interessante a gente conferir na Bíblia, porque tem gente que fala assim, eu assisti na novela do Moisés, do Davi, eu vi no filme não tinha essas coisas, mas você tem que olhar o que está na Bíblia. Porque nos filmes mesmo de arrebatamento, não tem o povo vendo o arrebatamento, é um evento tão repentino que o povo nem sabe o que aconteceu. Aí aquele desespero, e a Bíblia já diz que todo olho vai ver a volta de Jesus. Até porque os filmes eles são resumidos, eles não colocam no pezinho da letra, né? Igual aqui a Bíblia está explicando direitinho. Encontrou aí, Cristiane? Mateus 24, 31. Quem levará os salvos até Jesus? Mateus 24, versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Marcos 13, 27. versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E então nos 2 versículos diz que é os anjos, né? Os anjos nos levará
até Jesus. Isso. E esses anjos, eles são enviados por quem? É óbvio. Deus. Deus. Então, os anjos enviados por Deus, né? Que vai levar os salvos até os céus. Os anjos enviados por Deus. Evangelista, então você vê como é tudo diferente do filme. No filme mostra a gente indo Só- sem anjo. Já na Bíblia diz que os anjos vão vir e vão nos levar. Até Jesus, quando ele subiu aos céus, foi com os anjos, né? A Bíblia Forte. fala. A outra perguntinha aí. O que acontecerá com crentes falecidos quando Jesus retornar? Albeira Salvenice. 1 Tessalonicenses 4,16. A gente acabou até de falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, pouca, né? 4:16. Amém? 1 Tessalonicenses 4:16. 16. Porque o Senhor. Deixa eu ver se é mesmo. Porque o Senhor mesmo. Porque o Senhor descerá do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? O que acontecerá com os crentes? Com os crentes falecidos. Falecidos, né? Aqui fala que o Senhor descerá, né, com alarido, com a voz de arcanjo. Jesus. Eles ressuscitarão primeiro, né? Depois os vivos serão arrebatados, né? Isso. Mas só irão aqueles que realmente tiver Aqueles que firme. morreram, né, eles ressuscitarão primeiro. Isso. E depois nós seremos arrebatados, seremos levados até os ares, né? Como o bispo fez a pergunta se Jesus ia descer na terra, né? Nós vamos encontrar com ele nos ares. Tá, mas nessa questão aqui, será que seria como Elias? Foi Elias ou foi Isaías? Elias. Elias. Ele foi levado, Foi né? levado na no carruagem. caso. Então, no caso, seria como ele? Sim, mas primeiro os mortos, na ordem. Primeiro os mortos, depois os vivos, na sequência. Quem morrer, Eu creio que vai subir assim, né? quem ares. morrer com Cristo serão os primeiros. Aí vocês colocam aí, os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiros, né? Hein, evangelista? E talvez pode passar na cabeça de alguém e dizer assim, será que demora? Primeiro vai ressuscitar, ainda vai dar tempo de ir lá na igreja, me consertar, vai ser tão rápido. Vai ser igual um relâmpago. Ó. Só que a sequência, a ordem é, primeiro os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar e os vivos vão ser levados juntos. Por isso que não vai dar tempo de estar a gente se preparando aí, não. Por isso que a preparação é agora, né? Por que o Senhor usa as parábolas lá das 10 virgens, né? Não é que foi errado aquelas virgens ali se dormir. O errado é porque elas não se prepararam as lamparinas, né? É igual a gente. Se a gente não se preparar para a grande vinda do Senhor. Responderam? Só que na outra você botou espiritual e era... Vamos para a próxima pergunta. Alguma dúvida aí? Não, né? Quantas vezes Jesus vai voltar, segundo o texto já lidos? É só uma vez, sozinha. Só uma vez. A resposta aí foi... Vai ter duas voltas, não? Tem não, ele já voltou várias vezes e ninguém nunca deu atenção. Essa é a última. Então ele voltará somente uma vez, né? A palavra não fala Jesus voltará várias vezes, não. Está falando somente uma vez ele voltará, né? Então só uma vez. É a palavra que declara, né? Ela está perguntando aqui na volta de Jesus, que a Bíblia fala, né? Que as estrelas, o sol vai escurecer, as estrelas vai cair. Tudo isso são sinais da volta de Cristo, né? Então, assim, vai acontecer um caos, de fato, na Terra.
Isso, nós ainda vamos chegar ainda nessa parte aí. Que esse estudo aí já fala, que é esse estudo aqui está falando da volta. Aí esse estudo, que é o estudo do arrebatamento, que vai ter também. Que aí fala dos sinais do arrebatamento que vai acontecer. Mas justamente vai acontecer essas coisas. Aqui a gente já entendeu sobre a volta de Jesus, né? Como será. Agora nós vamos, quais são os sinais que mostrarão, né? A volta de Jesus, que está lá em Mateus 24. É Dinélia? Não é Dinélia. Mateus 24, 3, 42. Mateus 24, versículo do 3 até o 42, Patrícia? Pode ler o 3 e pular para o 42. Precisa ir a todos. Quais são os sinais que mostrarão a volta de Jesus? E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-á uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desçam a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois,
esta é a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É até 42, né? Amém. Muitos sinais. Muitos sinais. Mas rumores de guerras, fome, peste, esfriamento do amor, né? A gente já se vê muito isso e está como dores de parto, cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E é se preparar, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora, como nos afirmou esse texto. Isso, e já está acontecendo, né? A gente vê mortes, terremotos, isso aí já é os princípios, né? Mas coisas mais terríveis ainda virão, né? E enquanto a humanidade não estiver toda já concentrada, sabendo o Evangelho, né? Quando todos souberem o que é o Evangelho, conhecer Jesus, saber quem é Jesus, como Jesus virá, né? Não haver arrependimento, né? Tem que haver arrependimento. Então, isso aí são sinais, né? Como guerra, fome, terremotos. E Jesus ainda nos ensina, né, a vigiar. A perseguição tem que ficar vigilante, que a gente não sabe a hora. Isso, então, até aqueles que estão, né, já salvos em Cristo, que conhecem a palavra e que busca com sede a vontade de fazer a vontade de Deus, mesmo assim temos que vigiar, porque a gente não sabe o dia e nem a hora, né? Aí vocês podem estar colocando aí, são muitos sinais, né? Eu creio que sim. E a gente percebe, em tempo de pandemia, o quanto nós estávamos despreparados. Se naquele momento fosse de acontecer o arrebatamento, quantos não iam ficar? Né? O temor tomou conta das pessoas, as pessoas queriam buscar a Deus numa urgência. Eu posso dizer que sou um testemunho vivo disso. Eu posso dizer que sou um testemunho vivo disso, porque assim... Posso falar disso? Meu Deus, eu tomei muito tempo. Pode falar. Né? Então, assim, eu já frequentava a igreja, mas parecia que tinha um muro para o meu batismo. Conhecia a palavra, momento de ceia, para mim ali, eu emocionava, porque eu queria fazer parte daquele momento e eu não conseguia dar o próximo passo. Aí aprova o Senhor que veio essa pandemia e eu corri, mandei um texto imenso para o bispo, socorro, eu quero batizar. E o bispo no dia não viu minha mensagem, digo, meu Deus, o que será de mim? Aí você pensou logo, já é o fim. É o fim, eu tinha certeza disso, eu tinha absoluta certeza. E eu olhava para o céu, para mim que Jesus já estava voltando, e eu digo, meu Deus, não vou ser salvo, meu Deus do céu. Então, assim, passei uma aflição muito grande, o bispo é testemunha disso. E aí deu certo, que eu conversei com o bispo pessoalmente e mencionei, digo, bispo, eu mandei a mensagem, o senhor não viu, bispo. Aí ele disse, irmã Ednélia, foi até no velório da minha avó, né, bispo? E você quer para que dia? Eu digo, podia ser hoje, mas... podia ser... Não tem uma passagem que eles querem batizar até na lama, né? Aí eu mencionei para a bispo, podia ser hoje. Minha irmã estava comigo na alvinha e disse, ó, bispo, ela quer batizar até na lama que tiver ali. Mas a pandemia mesmo veio para nos ensinar, né? Porque foi uma época em que muitos se aproximaram de Jesus e muitos afastaram, né? Eu não saio das barras do meu Senhor jamais, em nome de Jesus. Eu oro a Deus para me dar força todos os dias e que alcance toda a minha família.
Porque o temor que eu passei e o que eu senti, eu acho que foi Deus colocando dentro de mim, né? Eu tinha que dar esse passo. Amém. Então aí vocês podem estar colocando muitos sinais, né? Como guerra, fome. E assim, a terremotos. questão, sempre teve guerra, sempre teve pandemias, só que os sinais estão sendo um atrás do outro. Então, assim, são muitos sinais. Veio a primeira pandemia, a segunda, e guerra atrás de guerra. Então, assim, quando uma mulher está perto de dar à luz, quem é mulher sabe, as contrações vão aumentando. Aí vai ficando mais. Primeiro começa de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, daqui a pouco é de 10 em 10 minutos, daqui a pouco é de 5 em 5 minutos, daqui a pouco é uma atrás da outra. Aí já está na hora do menino nascer. Então, a volta de Cristo, os sinais são o quê? Ah, mas sempre teve guerra, sempre teve pandemia, sempre teve. Só que agora vocês já perceberam que é um atrás do outro? Vem pandemia, vem guerra na Ucrânia, vem isso. Aí você vê lá nos Estados Unidos, aquele país pegando fogo, aquelas cidades, né? No Havaí, né? Pegando fogo. Então, assim, e é em vários lugares, várias coisas acontecendo constantemente. Os falsos profetas também, né? A Falso- perseguição, né? Contra aqueles que estão pregando o evangelho. Né? Uma coisa interessante dos falsos profetas, que a Bíblia diz o que é os sinais. Aí a pessoa diz assim, vamos supor, aí a pessoa vem e cura outra. Aí diz assim, não, bicho, mas curou, é um homem de Deus. Quem garante que só porque ela foi curada, aquele homem é um homem de Deus? Ou uma mulher de Deus? Então por quê? Porque eles vão enganar, eles vão ser usados, eles vão usar sinais. Vai ter sinais. Então por isso que a gente tem que estar onde? Na palavra, para não ser enganado. E pode ser por bispo, pode ser por pastor, pode ser por qualquer um. Aí você tem que estar na palavra, para não ser enganado por ninguém. Pedro vai responder a outra que pediu para Vamos para responder. a próxima pergunta aí. Qual Então, é só os sinais que o pessoal... Pode falar? Há Pode muitos dizer. sinais, né? Todos responderam? Vamos para a próxima aí. Qual será a semelhança entre a volta de Jesus e os dias de Noé? Mateus 24, 37, 39. Mateus 24, 37 a 39. Não, o senhor respondeu muito fácil, ele é fácil. O tempo de Noé foi com água, né? Agora, no tempo agora... Pedro vai responder essa daí. Aí o 37 ao 39. Encontrou, irmão Pedro? Pode ler. As escrituras nos dizem assim, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a semelhança, pois assim como nos dias anteriores aos dilúvios, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí vem o 39 aqui. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levaram todos. Assim serão também a vinda do Senhor, do Filho do Homem. Por exemplo, naquela época o pessoal, a semelhança é igual está hoje aí, né? Eles estão casando, dando em casamento, bebendo, brincando, não quer saber de Deus, né? Até muitos cristãos até então. E nos dias de Noé também, né? Aqueles que não entraram na arca ficaram brincando, chamavam Noé de louco, igual nós hoje, nos dias hoje atuais. Nós somos chamados, taxados de malucos, porque esse negócio não está certo não, mas as coisas de Deus para o homem natural é maluquice mesmo. Mas o que eu diria hoje? Muitos sem azeite, muitos se apostatando da fé, né? Muitos que não querem levar a sério, não querem renunciar às suas vontades pecaminosas. Então, esses vão ficar, né? Um será levado e o outro não. Então, qual foi que foram levados na época de Noé? Aqueles só os da família de Noé. Os demais ficaram, né? É muito triste isso. Então, gente, qual é o conselho que nós temos que fica para nós aí? Fazer a vontade do Senhor Jesus, né? E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas vontades pecaminosas. É muito simples esse entendimento aí. Então a semelhança está sendo igual, né? Em evangelista. Por que Jesus não vai voltar no período de pandemia? Por que Jesus não vai voltar
num período como foi a pandemia. Ainda que tenha uma pandemia, uma nova pandemia, um exemplo. Por que Jesus não volta num período de pandemia? Porque na pandemia todas as pessoas estavam se voltando para Deus. Acabou, a igreja não estava aberta, mas as pessoas queriam porque queriam que abrisse a igreja para elas orarem, para elas buscarem a Deus. Estavam orando em casa, buscando a Deus em casa. Acabou a pandemia, o pessoal quer saber de igreja? Quer saber de Deus? Como é que eles estão? Comendo, bebendo, dando-se em casamento. Então, esse é o momento mais propício para a volta de Jesus. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. É como na época de Noé, eles não estavam preocupados com o dilúvio. Eles estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, estavam vivendo a vida deles normalmente. É o que está acontecendo hoje. Então, as pessoas estão comendo, vivendo a vida normalmente, sem se preocupar com a volta de Jesus. Então, por isso que dificilmente Cristo viria na pandemia. A pandemia foi um alerta. Só que agora o pessoal está aí, vivendo ao Deus dará. Isso, né? Aí vocês podem estar colocando assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois é, Patrícia. Aí, por exemplo, quando tiver tudo calmo, achar que não vai acontecer nada, aí é a hora, meu amigo. Aí o que acontece? Qual é a minha petição em relação a tudo e a todos? Gente, vamos deixar nossas vontades pecaminosas de lado, vamos seguir a vontade do Espírito Santo, ver o que as igrejas estão dizendo, porque a salvação é falada nas igrejas. Eu vi um irmão falando assim um dia, falou assim: mas eu sou a igreja, né? Ele quer seguir carreira solo. Qual o ramo que dá fruto se tiver desligado da árvore? Nenhum, gente. E o que a palavra diz? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então se fala na casa do Senhor. E então, tem uma parte aqui que eu até fiquei assim, casava e dava-se em casamento. Essa parte aqui me pegou um pouquinho, mas eu fui pesquisar a fundo. Isso aqui eu acho que está tratando também a respeito da homossexualidade, né? Que o povo estava ali se envolvendo uns com os outros, né? E aí é onde Deus, né? Deus ele se revoltou, né? Então Deus mandou que Noé viesse construir aquela arca ali para que aquele povo viesse se arrepender, mas aconteceu totalmente ao contrário, né? Você vê que quem foi salvo só foi Noé e sua família, né? Então o dilúvio veio e consumiu todo aquele povo, né? Então houve salvação somente para aqueles que estavam dentro da arca. A arca quer dizer o quê? Estar na presença de Deus, né? Evangelista, e essa questão do casamento na Bíblia fala de festa. Então era sempre período davam-se em casamento, estava casando, então era uma festa atrás da outra. E nada de preocupação com o dia da manhã, com a volta de Jesus. Era só festa. Vinícius quer falar. Outra semelhança também era o aumento da iniquidade. O dilúvio veio justamente por causa do pecado. O homem começou a pecar, a Bíblia fala, Deus procurou justo, só achou Noé. Noé que era o justo, temente a Deus. Então Deus decidiu mandar o dilúvio e recomeçar com Noé. Vai ser assim também hoje. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então vai chegando por fim, vai aumentando também a iniquidade. Vai se tornando normal, entre aspas. E hoje a gente vê, né, de acordo com o mundo, as coisas parecem que estão tudo assim normal, né? As coisas que era para ser, né, o povo está levando como normal. Ontem mesmo eu estava vendo do nada assim, eu estava olhando o celular e vi era um homem vestido todo de mulher, um travestis, né? E fazendo culto no púlpito, ele lá orando no povo, expulsando demônio, assim. Então hoje para eles aquele ali está normal, né? Só que para Deus, segundo a palavra, né? Vamos para a próxima aí? Dá. O que acontecerá com as pessoas quando Jesus voltar, de acordo com essa referência aos dias de Noé, Mateus 24, versículo 40 e 41. Em Mateus 24, 40 e 41 diz: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, vai acontecer o arrebatamento dos justos, mas também vai ficar alguns, né, os que não tiveram a vida com Deus. Isso. Vai subir uns e ficar outros. Vai subir um e vai ficar outro, né?
como o versículo fala, né? Então- Estando dois no campo trabalhando, de repente um some, aí só fica um. Cadê? Aí é onde o povo vai procurar, cadê meu filho, cadê meu esposo, né? Aí foi o arrebatamento, né? Mas a pessoa vai ver, não vai? Vai. Vai ver a volta de Jesus. Então quer dizer que se tiver um marido crente, um exemplo, né? Eu vou botar o marido crente e a mulher não crente. Aí o marido sobe e a mulher fica? Isso. E se, vamos supor, a esposa é crente, a mãe é crente e o filho não é crente. A mãe sobe e o filho fica? Vai acontecer isso também. Mas E aí se se o filho tiver for- em Cristo, né? Porque Se não é em adianta Cristo, ser exato. somente crente e não tiver ali dando um exemplo, né? Ser um Tá em cristão Cristo verdadeiro. Jesus. Isso. Então quer dizer que mesmo se for parente e não tiver... A salvação, ela é individual. Não é porque eu vou ser salva que meu marido, meu filho ali, né? Vai sendo eu carregando ele, não. Assim, é individual. Ela está perguntando aqui que quando Paulo estava na prisão, e aí que ele orou e o povo foi solto ali, o carcereiro queria se matar, aí Paulo disse assim: crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Aí ela está me perguntando, e se a família do carcereiro não quisesse? A família não seria salva. Porque a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é para todos, sim ou não? Mas todos vão ser salvos? Não, Mas é para todos, não é? para todos. Então quando Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, é que se ele cresce e a casa dele também cresce, seria salvo. Então naquela época o homem exercia uma influência muito grande. Então é como hoje, por exemplo, o pai torce para um time de futebol, a tendência é o que dos filhos? Torcer também. Quando muda muito, mas geralmente o pai torce para tal time, o filho vai. Ou então o pai faz parte de uma religião, por exemplo, é igual sua mãe e seu pai era da igreja católica. Para onde é que eles levavam você? Para a igreja católica. Ou se o pai e a mãe da igreja evangélica leva o filho para a igreja evangélica. Então conforme a religião da pessoa, ela vai sendo levada, acompanhada. Então se o pai decidisse virar cristão, a família também automaticamente acompanhava o pai. Mas se eles não quisessem, Daphne, eles não seriam salvos. É igual hoje é diferente, né? Você vê que tem gente aqui que está na igreja só, já a família já não tá, né? Às vezes está só a esposa, o marido não está. Meu pai, vale ressaltar, que eu falo sempre, ele falou que quando ele tivesse um filho, que o filho dele ia ser pastor e o nome dele ia ser John Kennedy. Mas meu pai não é crente, minha mãe não é. Então como é que uma pessoa que não é crente diz que o filho vai ser pastor? Vocês estão entendendo? A resposta é que um pode ser levado e o outro pode ficar, né? Não, foi ele não, foi Deus. Hã? É Deus. Estando O Vanderlust, que mais, Juscelino? Quem vai responder essa daí, é? Abre aí, Mateus 30. Agora essa pergunta aqui, vamos ver quem vai responder. A É o próxima aí. Juscelino pediu aqui. Hã? Juscelino pediu para responder essa. Quando acontecerá a volta de Jesus? Mateus 24, 24 36 aqui, ó. e 44. 24 aqui, ó. 36 aqui, ó. 36 até o 44. Porém, daquele dia, ora, ninguém saber que o anjo do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Meu Deus. E aí, Juscelino, o que você não estou entendeu? entendendo aqui. Quando acontecerá a volta de Jesus? Aí diz assim, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando é que vai ser a volta de Jesus? Que dia vai ser? Ninguém vai saber. Ninguém sabe. Ninguém vai saber, somente Deus, o Pai.
Isso, então a volta de Jesus ninguém sabe, somente Deus. Vocês podem estar colocando. É, evangelista. E nem Jesus sabe que dia ele vai voltar? Não. Só Deus. Nem os anjos. Nem os anjos. Então o pessoal que está dizendo assim que tem muita. Ah, Jesus vai voltar, esse é o fim do mundo, esse ano é o fim do mundo. Eu lembro que teve um ano, não sei se foi 2000, o ano 2000, foi 2000? 2012, que era o fim do mundo. Eu desde pequenininha que essa história já surgia, né? Que Jesus vai voltar tal dia. Aí todo mundo ficava lá se preparando e o dia passava e nada, né? Vamos ver, você vai responder essa daí, viu? Vamos para a próxima aí. Você vai ler aqui, ó, Mateus. Como nos preparar para a volta de Jesus? Mateus 25, 13, Marcos 13, 33, 37, 1, Tessalonicenses 5, 23 e Lucas 21, 34. Mas vamos ler somente o Mateus, né? Porque esses outros versículos aqui é a mesma coisa, só muda a versão um pouquinho. Bora, é a menina que vai ler? Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como é que a gente se prepara para a volta de Jesus? É orar, pedir perdão, ficar na presença de Deus e ter o coração limpo, cheio de Espírito Santo, né? Então, nos preparar vigiando, né? Orando, se arrependendo. Está em santificação, em santidade, né? Com Deus todos os dias. Vocês podem estar colocando aí o que vocês... Então, aí a Bíblia diz, né? Vigiar e orar, né? Então, o vigiar é a pessoa estar atento. O que é um vigia? O que é que o vigia faz? O vigia da rua, o que é que ele faz? Ele fica atento, né? Atento, por quê? Para não ser pego de surpresa. Então, você fala assim, eu vou vigiar aqui para ver que hora que vem. Então, você tem que estar atento. Por quê? Porque qualquer hora pode vir. Um ladrão, quando ele vai roubar a casa de alguém, ele avisa para a pessoa, ó, estou indo na sua casa hoje aí, vou roubar. Avisa? Assim é a volta de Jesus. Ele não vai avisar não, só vai, ó, vir buscar o teu povo, né? Essa questão aqui, a questão, né, da volta de Jesus. O próprio inimigo, ele imita tudo que Deus faz, né? E como nesse capítulo aqui, do 24, nos dá um exemplo de como será. Porém, o inimigo, ele vai pegar tudo que está aqui e vai imitar. E aí, como que nós vamos conseguir distinguir, né? Porque com Jesus foi assim. Com Jesus, ele tentou Jesus, né? Através do Salmo. E Jesus, através do mesmo Salmo, conseguiu afastar ele, né? Será que a gente vai conseguir? A pessoa, quando ela tem uma visão espiritual, assim, quando ela está na presença de Deus mesmo, ela sabe discernir o que é de Deus e o que não é, né? É porque, é que nem ela falou, o diabo consegue imitar os sinais. Mas, por exemplo, pandemia, essas coisas aí, é Deus que permite. Então, ele não imita isso aí. Guerra, isso aí é o trabalhar dele, né? Já é ele fazendo. Então, Jesus fala, vai acontecer. Então, o diabo não tem como dizer assim, também vai acontecer. Ele mudar as estações. Ele não muda as estações de Deus. Deus já deixou as estações firmadas. Vai acontecer assim, o relógio de Deus, no diabo não mexe. A única coisa que ele vai interferir é tentar enganar os escolhidos com os sinais. Porque se você for ver, lá no Vale do Amanhecer tem cura ou não tem? Tem. Tem gente que para de beber ou não para de beber no Vale do Amanhecer? Para. É um sinal. Lá na macumba, tem gente que fica bom ou não fica? Tem gente que fica bom na macumba. Depois piora. Mas vai para lá no espiritismo. Então, sinais. Mas qual é o sinal verdadeiro que a gente tem que criar? É o da macumba, é do espiritismo? Não, é o de Deus, é o da palavra de Deus. E tem igreja evangélica também que não tem Deus nem nada não, é só enganação. Tem igreja que diz, e tal, mas não tem Deus não, é só falsos profetas. Porque tem gente que prega o evangelho só para extorquir dinheiro do povo, tem ou não tem? Faz milagre, entrega profecia, engana, e o povo está lá. Mas é de Deus a igreja. Mas é um falso profeta. Quantos falsos profetas não tem? O cara usa droga, o cara está no altar, o cara
muitas vezes rouba, muitas vezes o cara é prostituto, muitas vezes o cara é homossexual e está lá pregando, ninguém desconfia. Mas quando você fala, moço, eu não acredito, fulano, homem de Deus, Deus usava sinais do fim dos tempos. E também tem a questão, o Espírito Santo, ele nos avisa de tudo, ele fala tudo, né? Os mínimos detalhes. Eu testifico que aconteceu hoje comigo. Está acontecendo. Vamos para a próxima aí, né? Os salvos receberão recompensa pelo que fizeram por Jesus em sua vida. Mateus 16, 27. O que vocês acham? Nós receberemos a recompensa? Sim ou não? Sim. Mateus 16, 27. Mateus 16, 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, tem, sim. Aqui na terra mesmo nós somos recompensados, né? Até mais do que, né, a gente faz. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso. Então, a própria Bíblia está dizendo, né, que receberão a recompensa, né? Segundo as suas obras. Então, vai ter gente que não vai receber recompensa. Mas não. Vamos supor, o ladrão da cruz foi salvo, sim ou não? Vai receber a recompensa, tantos bons. O ladrão da cruz foi salvo, não foi? O ladrão foi um. Mas teve recompensa para ele? Teve. Não. O que foi salvo? Ele só foi salvo, mas ele não teve. O que é a recompensa? A recompensa é um prêmio, concorda? É uma bonificação. A recompensa. A salvação é um presente que Deus dá, né? Só que a recompensa é o quê? Ô evangelista Patrícia, você foi uma pessoa dedicada na obra. Porque tem hora que parece o quê? Você está na igreja e fala assim, moço, eu estou perdendo meu tempo. Igreja, gastando minha vida, podia estar ganhando muito dinheiro. O que é que Jesus disse para o jovem rico? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro aonde? No céu. Então ele ia ter um tesouro no céu, mas ele não teve. Aí os discípulos disseram assim, e nós, que deixamos pai, mãe? Aí Jesus diz, não há aquele que ainda nessa vida receba e ainda mais na vinda vindoura. Então a recompensa é o quê? A pessoa abriu mão de viver a vida dela para viver para Deus. Deus vai recompensar essa pessoa. Concorda? Entendi agora. É porque eu mudei aqui completamente, assim, porque o ladrão ele se arrependeu ali naquele momento, né? Então a recompensa de acordo às obras que nós estamos fazendo, né? Foi salvo, só não teve a recompensa. Pronto, gente, vocês responderam aí? Sim, né? A Bíblia diz que Deus recompensará cada um de acordo às suas obras. É igual um missionário. O missionário ele sai da sua casa, abandona o emprego, vai pregar a palavra de Deus. Muitas vezes ele passa fome, passa dificuldade. E ele fica pensando na mente dele, puxa, será que vale a pena eu deixar tudo e pregar o evangelho? Vale, porque Deus não deixa ninguém sem recompensa. Aí nós estamos finalizando aí, né? Aí aqui tem embaixo aqui, leia os seguintes versículos da Bíblia. Aqui é tudo de acordo com o que a gente estudou, né? Mas para vocês aperfeiçoar mais em casa, pode estar lendo lá em Mateus 24, 30, 31, Marcos 13, 26, 27, Lucas 21, 27, 28, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 2 Timóteo 4, 1, Apocalipse 19, 11, 16. Então, faça uma lista das coisas que você acha que acontecerão quando Jesus voltar. Pense como você pode se preparar para a volta de Jesus. Escreva sobre suas ideias e pensamentos sobre a volta de Jesus. Compartilhe suas ideias com um amigo ou membro da família e ore para que Jesus volte logo. Amém? Evangelista, só uma pergunta. Aí você falou, orar para Jesus voltar logo. E tem gente que ora para Jesus não voltar, tá certo? Melhor que volte logo, porque a gente não vai participar dessas coisas ruins que vêm acontecer, né? Da grande tribulação. Mas eu falo para Jesus, volte logo, Jesus, mas salva a minha família, não deixa a minha família perecer, né?
Amém? Amém. Então tá aí o estudo, né, sobre a volta de Jesus, que vocês possam ter aprendido, né, juntamente comigo. Eu também aprendi com cada um de vocês, né. Quero aqui agradecer a oportunidade. E vamos estar encerrando. Vamos colocar de Só uma vez aqui, evangelista. Sexta-feira, libertação, todos estão convidados em nome de Jesus. Só mais uma pergunta. Se o pastor da igreja disser que Jesus vai voltar esse ano, e aí? A pessoa deve acreditar ou não? Não. Eita, o bispo hoje está aqui faz Não é só uma pergunta, porque muitas vezes... A gente, se os próprios anjos não sabem, né? Como é que o bispo sabe, né? Vai saber que Jesus Tem gente que fala assim, porque tem muita gente, eu sonhei Jesus voltando e ela já fica naquela expectativa, né? Que vai ser essa semana que vem, e muitas vezes ela Às vezes também Jesus está voltando até para essa pessoa, né? Porque ela pode morrer aí, quando Jesus vier, ela vai ressuscitar, né? Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Só a última. Então, o que nós vimos aqui é que a volta de Jesus é real. E que nós temos que estar preparados. Preparado, cada vez mais, nos santificar, orar, vigiar, estar atento, né? Como eu falei sobre a parábola das 10 virgens, não foi errado elas dormir, o errado é porque aquelas outras não se prepararam, né? Não levaram o azeite. Então, que nós vimos cada dia estar com as nossas botijas, com as nossas lamparinas acesas, esperando a vinda do noivo. As prudentes foram aqui e subiram, né? E as outras, as nesses. Moço, mas irmão Pedro, hoje nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Não é sobre... vamos chegar aí nessas aí, amém? Depois nós sentamos em particular e vamos estudar a Bíblia. Glória a Deus. Senhor Deus, nessa noite nós te agradecemos, Pai, por esse estudo e nós pedimos a Ti, Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui diante da presença do Senhor, aprendendo mais da Tua palavra, Deus. Pai, leva cada um de nós e paz os nossos lares, dê uma noite abençoada na Tua presença e que cada dia nós possamos vigiar, estarmos preparados, Senhor, para a Tua volta. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Só avisando, provavelmente semana que vem nós vamos traçar o estudo do arrebatamento, do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então é muito pesado, Apocalipse vem, que é forte. Sábado, encontro de jovem, não falte, querido.